Boa tarde a todos e a cada um de vocês que está hoje acompanhando aqui essa formação do selo Unicef para o Estado do Amazonas. É uma grande alegria estar aqui hoje conversando com vocês e tendo essa possibilidade de interação. Eu sou Júlia Ribeiro, trabalho no Unicef como oficial de educação e estou aqui também com outros colegas aqui hoje para conversarmos um pouquinho. Boa tarde, gente. Eu sou Matheus. Eu sou da área de educação do Unicef aqui de Manaus. E também vamos estar ajudando na capacitação de educação aqui hoje, ao longo do dia. Hoje e amanhã. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luísa Teixeira. Eu sou chefe do escritório do Unicef em Manaus. Olá, sou Amazonas, Elizabeth. A gente está aqui para fazer a melhor capacitação para vocês agora, no terceiro ciclo de capacitações. Sejam bem-vindos. Antes da gente, primeiramente, a gente gostaria de agradecer aqui ao apoio da SEDUC, ao apoio do CEMEAN, por estar nos possibilitando esta conversa e esse diálogo com vocês hoje, né? Eu quero mostrar para vocês um pouco a agenda, né? A gente vai estar presente aqui nos dias de hoje e de amanhã. A ideia, essa é uma formação temática, né, das áreas de educação e de saúde. A ideia, então, é que hoje à tarde a gente converse sobre o Guia de Políticas Públicas, a busca ativa escolar e o esporte seguro e inclusivo. Vocês devem ter percebido que eu não li a parte referente aos adolescentes e os NUCAs e JUVAs. A gente vai precisar, mudamos essa atividade para amanhã, e a Beth daqui a pouco vai dar explicações acerca dessa atividade que acontecerá amanhã à tarde. E no dia de amanhã, a gente vai então estar dando continuidade à nossa formação do selo Unicef, trabalhando outras temáticas que são a trajetória de sucesso escolar, os indicadores de qualidade da educação infantil, sífilis e aí sim os adolescentes dos NUCAs e JUVAs. Amanhã, os municípios que já tiverem com o desafio pronto, a gente vai fazer um sorteio e vai participar, a gente vai tentar colocar mais de um participante, no caso. Então, aquele município que já está com o desafio pronto, me dê um ok no WhatsApp, que amanhã a gente vai pegar os nomes dos municípios e fazer um sorteio para, no horário estabelecido dentro da programação, vocês apresentarem, tá? Serão 3 minutos para cada grupo, no caso, a gente está tentando colocar mais de um grupo, e eu tenho certeza que vai ser um grande trabalho e um grande resultado, tá bom? Com certeza, a gente quer ver aí esses adolescentes amanhã, né? Mas para a gente poder começar o dia de hoje, a gente quer muito conhecer e ver vocês que estão aí presentes do outro lado, né? Então, a gente vai começar aqui a chamar os municípios por ordem alfabética. A gente quer ver aí quem de vocês que está participando, quem é o pessoal que está aí do outro lado da tela. Agora, então, vamos com o Guia de Políticas Públicas. Bom, gente, vocês devem ter recebido uma versão do Guia de Políticas Públicas impressa e também o link, né, para acesso à versão digital. Então, esse guia ele serve justamente para orientar vocês na trajetória do selo. A gente busca com esse guia oferecer mais uma ferramenta, mais um instrumento para que vocês consigam garantir acesso e qualidade nas ações desenvolvidas no âmbito do selo. Lembrando que sempre a gente trabalha de uma forma intersetorial, né, fortalecendo esse trabalho em rede e também ressaltando sempre a inclusão e a participação, principalmente dos adolescentes. Então, se vocês se lembram bem, a gente fala no selo de 2 eixos de avaliação, né? Um eixo é focado nos indicadores, né? Então a gente tem os 11 indicadores nas áreas de saúde, educação, assistência. Também inserimos depois um 12º indicador para tratar da questão de água e saneamento. E além do eixo de avaliação dos indicadores, a gente tem também os resultados sistêmicos, né? Temos 17, dos quais vocês precisam escolher 12. Então, esse guia serve justamente para auxiliar vocês a executar essas ações que vocês propuseram no plano de ação municipal, certo? Então, vocês estão vendo aí a imagem dos indicadores, para relembrar um pouquinho, e aí a gente tem também a questão dos resultados sistêmicos.
Além disso, na última capacitação, a gente falou sobre a plataforma Crescendo Juntos, que é o local onde vocês vão inserir as informações, né, referente ao que vocês estão fazendo no contexto do selo. E esse guia também serve para ajudar vocês com o que vocês vão precisar colocar nessa plataforma, tá? Então, com todos os critérios de comprovação que a gente pede para cada ação de validação e como vocês fazem para, usando esses critérios, comprovar as ações executadas e, por consequência, o alcance dos resultados. Tá? Então, vocês depois, quando tiverem um tempo, deem uma olhada no material, vocês vão ver que para cada resultado sistêmico a gente tem a explicação, a introdução daquele tema. Depois temos o passo a passo do que o município tem que fazer, do que a gente recomenda que o município faça para conseguir executar essas ações e alcançar os resultados. E aí a gente tem os critérios de comprovação. E além disso, a gente tem também no guia materiais extras, informações extras sobre cada um daqueles assuntos. Tá? Então é mais uma ferramenta que vem ajudar vocês e a guiar vocês nesse percurso do selo. Especificamente nessa capacitação, nós vamos tratar de educação e também vamos falar um pouquinho de sífilis amanhã, então educação e saúde, tá? E, enfim, a gente vai tratar de alguns resultados sistêmicos específicos. Então, notadamente, o resultado sistêmico número 2, que é obrigatório, né? Ele fala do busca ativa escolar. Vamos falar também do resultado 5, que fala sobre acesso ao pré-natal. Depois o resultado 8, que é redução da distorção idade-série. Depois temos resultado sistêmico 9, que fala de promoção de igualdade racial. Resultado 10 também, que é obrigatório, e fala sobre primeira infância valorizada no município. E, por fim, o resultado sistêmico 12, que vai falar sobre esporte educacional. Tá? Então, esse é o foco dessa capacitação, e eu desejo a todos 2 dias de muito proveito, de muito sucesso. Obrigada, Luiz. E agora a gente retoma, então, com a parte das estratégias específicas da área de educação, né? Com um dos grandes dos nossos dilemas, que é o fora da escola não pode, né? Uma crença que a gente tem aí desafiados de municípios, desafiados aí um pouco essa cultura do entendimento, da exclusão escolar, né? O entendimento de que alguma criança ou adolescente possa estar fora da escola. A gente tem que entender mesmo que essa é uma situação que não é aceitável, não é possível. Gestores, técnicos e sociedade civil precisam estar mobilizados e engajados para efetivamente garantir que cada criança e cada adolescente ele esteja na escola. Então, para a gente conversar um pouco sobre as nossas estratégias que nós vamos tratar aqui nesses 2 dias de formação do selo Unicef, é importante para a gente olhar um pouco como que essas estratégias se relacionam com o Plano Nacional de Educação, né? Que certamente se relacionam com os planos municipais de vocês, né, e estaduais aqui do estado do Amazonas, né? Então, as metas do Plano Nacional de Educação, que vão ter mais incidência do que a gente está tratando aqui, se referem à meta 1, 2, 3, 4 e 7. Aí, relembrando um pouco as metas do Plano Nacional de Educação. A meta 1 trata da questão da universalização do acesso à pré-escola, né, e ampliação do atendimento de creches. A meta 2, a gente está falando de... a meta 2, a gente está tratando do ensino fundamental, né, da universalização do ensino fundamental e de estar monitorando acesso e permanência desses meninos e meninas na escola. A meta 3, mais especificamente, da universalização do acesso de 15 a 17 anos, que seria a idade equivalente aos adolescentes em ensino que deveriam estar no ensino médio. E aí fala também de programa de correção de fluxo e de novamente está tratando de monitoramento do acesso e permanência. A meta 4, onde se refere especificamente à educação inclusiva, né, e a gente tem uma estratégia interessante que a gente vai conversar aqui com vocês ainda hoje. E a meta 7, que fala da questão da qualidade da educação e também de processos de autoavaliação. Então, isso é para que vocês possam perceber de que, ao trabalhar com as estratégias do selo Unicef, o município ele está trabalhando também para garantir a implementação dos planos municipais de educação. É importante que vocês olhem para os planos municipais de educação de vocês e que façam essa correlação com as estratégias que nós estamos tratando de educação no selo Unicef nessa atual edição. E aí, a primeira estratégia que a gente vai conversar aqui hoje é a busca ativa escolar, né? A busca ativa escolar,
a gente está tratando especificamente do resultado sistêmico 2, e aí é importante a gente dizer que essa estratégia, ela tem como parceiro, tem 3 importantes parceiros, né, que são o CONGEMAS, o Colegiado Nacional dos Gestores Municipais de Assistência Social, a UNDIME, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, e o CONASEMS, o Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. Então, a gente está aí falando de 3 órgãos, 3 entidades, na verdade, que são responsáveis pela implementação de políticas públicas de educação, assistência e saúde, mostrando a importância exatamente dessa intersetorialidade. Porque quando a gente está falando de busca ativa escolar, a gente não está falando especificamente de educação. A gente está falando de estar buscando crianças e adolescentes que estão fora da escola e que certamente estão fora de outros tantos direitos, como a gente vai poder ter a oportunidade de conversar aqui já já. Quando a gente vai olhar para os indicadores, né, desse resultado 2, então o indicador específico, o indicador que precisa melhorar, né, a gente está acompanhando aí no âmbito do selo, é a taxa de abandono no ensino fundamental. A gente está tratando especificamente desse resultado obrigatório, resultado sistêmico 2, que é um resultado obrigatório, ou seja, para pontuar, para chegar ao final da edição do selo, é preciso cumprir, alcançar este resultado, né, pontuar neste resultado, e que como ação de validação ele tem implementar a estratégia de busca ativa escolar. Isso aqui é como que vocês vão comprovar que vocês fizeram a ação que está sendo proposta. E aí a gente vai ter daqui a pouco a oportunidade também de estar detalhando como que se faz efetivamente essa comprovação. Vamos para os dados da exclusão escolar no Brasil, né? Quem é que está fora do país, da escola hoje no nosso país, né? São 2,8 milhões de crianças e adolescentes que estão fora da escola, na escolaridade obrigatória aí dos 4 aos 17 anos. A gente percebe que essas duas franjas, né, de 4 e 5 anos e de 15 a 17 anos, são essas 2 etapas em que há um maior quantitativo de crianças e adolescentes fora da escola, porque somente mais recentemente nós tivemos essa etapa como obrigatória, né? E aí percebam também que esses adolescentes de 15 a 17 anos, né, somam quase 1,6 milhão. Certamente são adolescentes que já estiveram na escola em algum outro momento e que por diversas razões eles saíram da escola, né? E aí é importante também a gente ver de que 15 a 17 anos seria a idade correspondente ao ensino médio, mas certamente esses meninos, eles não, sendo localizados, eles não estarão no ensino médio, eles estarão em alguma série do ensino fundamental, porque certamente esses meninos estão em situação de atraso escolar. Então é importante a gente olhar para esses dados. 53% vivem em famílias com renda per capita de até meio salário mínimo. Então, a gente está falando certamente de um público que deveria ou poderia estar sendo beneficiado pelo programa Bolsa Família, que certamente não está também sendo atendido pelo programa, porque uma das condicionalidades é o quê? É frequência à escola. Se essas crianças estão fora da escola, certamente a família não está sendo beneficiada com o programa do Bolsa Família. Mas a gente está falando de e aí, relembrando aqui, por que eu falei, né, que o busca ativa escolar, a gente não está falando especificamente da educação. A gente está falando de crianças e adolescentes que vivem em famílias de até meio salário mínimo e que certamente existem outras tantas vulnerabilidades que contribuem para que esses meninos e meninas estejam fora da escola. Então, a educação é uma pequena parte da história e que precisa de outras tantas áreas trabalhando de forma intersetorial para dar conta de que, uma vez que esses meninos e meninas sejam identificados, que eles tenham acesso à escola e que eles possam permanecer. Porque aí não é só matricular, identificar e matricular, mas é que eles possam permanecer. Quando a gente vai olhar para os dados, um recorte aí desses 2,8, né, 8,3% está localizado na zona rural e 6% na zona urbana, né? E aí é importante a gente trazer aqui esses dados do Amazonas. A gente não consegue descer até nível de município, porque a gente está trabalhando com os dados da PNAD 2015. A gente só consegue ter os dados de município com relação à exclusão escolar de 10 em 10 anos. Então, o mais atualizado que a gente tem é o censo de 2010 e certamente teremos esses dados novamente em 2020. Então, o mais desagregado que a gente consegue chegar hoje é a nível de estado. Então, o estado do Amazonas, ele tem 110.008 crianças entre 4 e 17 anos que estão fora da escola, o que equivale a 10,1%.
e que é bastante acima da média nacional, que é de 6,5%. Né? Então, é importante a gente olhar aí para essa correlação. E esse outro dado de 46.511 de não localizados no Amazonas. Então, vou explicar para vocês o que isso significa. O Unicef, juntamente com o INEP, o Instituto Nacional de Estatísticas e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, uma autarquia ligada ao Ministério da Educação, fez um cruzamento de dados entre 2 anos diferentes do censo escolar. Então, ele pegou as crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos que estavam matriculadas em 2016 e foram ver se elas estavam matriculadas em 2017. Então, este número de 46.511 são essas crianças que no estado do Amazonas se matricularam em 2016 e que não foram localizadas em 2017. Não foram localizadas em nenhuma escola pública e privada do país. Não é que não foram localizadas no estado do Amazonas, né? E aí, já adiantando um pouco da conversa mais para frente, né? O que a gente já fez? Vocês têm esses dados por município, ele está dentro da página do Educacenso, conversem com o coordenador do censo escolar no município de vocês, lá dentro vai ter esse relatório, né? Relatório de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos, matriculados em 16 e não localizados em 2017, para que vocês possam conhecer esses dados do município de vocês e que vocês possam ir atrás dessas crianças e adolescentes. E já a gente vai mostrar que a gente tem a possibilidade de importar esses dados para dentro da plataforma da Buscativa Escolar. Vamos, então, conhecer um pouco mais a estratégia da Buscativa Escolar. A Buscativa Escolar, ela é tanto uma ferramenta tecnológica como uma metodologia social que contribui para identificação, mapeamento e levantamento de informações diagnósticas sobre a situação da exclusão no município de cada um de vocês. Então, qual é como que ela funciona, né? Vamos detalhar aí um pouco este quadro. O prefeito quem faz a adesão à Buscativa Escolar. Por que o prefeito que faz a adesão? Porque essa é uma estratégia que ela é intersetorial. Então, o prefeito, ele precisa ser informado da existência dessa estratégia, essa informação precisa chegar até o prefeito, para que ele possa fazer adesão e que ele possa, então, tomar a decisão do município trabalhar de forma intersetorial para o enfrentamento dessa questão. E aí, onde ele faz adesão dentro de uma plataforma específica que a gente já vai mostrar para vocês, mas essa adesão ela é por meio de um site, né? Que é o buscativaescolar.org.br. Então, ele faz essa adesão no site e cadastra o gestor político. Quem que é o gestor político? Ele é aquela pessoa que vai fazer a gestão política da estratégia. Então, vai convocar os secretários das diferentes áreas para participar, vai fazer um primeiro mapeamento de quem são essas áreas importantes de que precisam estar engajadas, de que precisam estar juntas, e vai fazer essa orquestração, né, de verificar o funcionamento, de verificar se todo mundo está conversando, se todas essas áreas estão dialogando, como que isso está acontecendo na prática, para efetivamente garantir que, uma vez essas crianças identificadas, elas sejam rematriculadas e que as políticas e ações existentes no município cheguem a essas crianças. O coordenador operacional, ele faz o planejamento e acompanhamento do andamento das ações da Buscativa Escolar. Então, ele é quem vai estar no dia a dia operacionalizando essa estratégia, vendo se as ações foram tomadas, se estão sendo tomadas nos prazos, se precisa alargar prazo, se precisa chamar outras pessoas. Ele vai estar no dia a dia mesmo na implementação da estratégia, vendo quais são os desafios existentes, aonde que a gente está conseguindo avançar, aonde que está mais difícil, de que forma que a gente replaneja as ações, né? E aí é importante dizer também de que, como nós temos muitos municípios no país que são municípios pequenos, esse gestor político, esse coordenador operacional, eles podem ser a mesma pessoa, né? Então, essa é uma decisão que cabe ao município, deixar com o gestor político, especificamente com essa gestão política, o coordenador operacional com a implementação da operacionalização da estratégia, ou se essas duas pessoas, se esses dois papéis podem ser desenvolvidos por uma única pessoa no município de vocês. E aí vem a figura, né, o papel dos supervisores institucionais. Esses supervisores institucionais, eles transformam os alertas em casos e fazem os encaminhamentos para garantir a rematrícula e a permanência na escola. Mas quem são esses supervisores institucionais? Vão ser representantes das mais diferentes
áreas no município. Então, certamente a gente vai ter um supervisor institucional de educação, da área de educação, um supervisor institucional da área da assistência social, um supervisor institucional da área de saúde, um supervisor institucional da Secretaria da Criança e do Adolescente, se esta for a realidade no município de vocês, uma Secretaria dos Direitos Humanos, uma Secretaria de Planejamento, uma Secretaria de Orçamento. Aqui vocês vão identificar quem são esses atores das mais diferentes áreas que precisam estar engajados para identificar essas crianças e fazer com que as ações e políticas cheguem a essas crianças e famílias para garantir a permanência delas na escola e identificando também qual é a vulnerabilidade de direito, né, que aquela criança, adolescente está sofrendo e fazendo com que essa política chegue a essa criança e família. E aí, a gente recomenda, né, essa reunião intersetorial, porque tem algum desses atores que vocês podem ter falado assim, mas Júlia, tem alguns atores aqui que vocês trouxeram que ele vai ter um papel, vai ser muito pontual, vai ser com uma família muito específica, ele não precisa estar engajado no dia a dia como um supervisor institucional, ele pode entrar nesse membro da reunião intersetorial, em que estão outras áreas engajadas, que estão trazendo questões, que estão tendo esse olhar mais integral mesmo para esta criança e adolescente, né? Aqui a gente pode estar pensando, por exemplo, quem são os parceiros da sociedade civil que existem aí no município de vocês e que trabalham com essa temática da criança e do adolescente, né? Com a garantia de direitos de meninos e meninas e que podem estar aqui contribuindo, trazendo informações, ajudando ao replanejamento, ajudando na implementação da estratégia. Os adolescentes dos NUCAS e JUVAs, eles podem fazer parte aqui também, a partir do processo de escuta que eles realizam, trazendo quais são os desafios desses adolescentes, dessas crianças, de estarem na escola, de permanecerem na escola, o que faz com que saiam. Então, esse é um momento de diálogo e de construção, né, um momento rico ali de participação dos mais diferentes atores, para que se possa entender a dinâmica da exclusão escolar num determinado município, no município de vocês. E aí, bacana também dizer de que este comitê intersetorial, ele pode ser composto pela comissão Procelo, né? Então, não necessariamente precisa ser um novo comitê. Pode ser organizado dentro da comissão Procelo, pode também fazer parte, pode estar agregando novas pessoas para este momento. Então, essas são decisões que vocês vão implementar aí no município de vocês. Vamos então ao grupo de campo. Quem é o grupo de campo? Porque esse alerta, essa identificação, ele precisa ser feito. Então, vamos começar com os agentes comunitários, que fazem a busca ativa e enviam os alertas. Então, pensem aí, quem é no município de vocês que faz visitação domiciliar? Quem é no município de vocês que faz visitação domiciliar? Certamente, vocês me responderiam os agentes comunitários de saúde, ou agentes específicos de endemia, técnicos do CRAS, técnicos do CREAS. Então, vocês vão identificar quem pode ser esse ator que, ao já fazer visitação domiciliar, ele vai colher 5 informações, né? Então, quais são essas 5 informações de que ele vai colher, então? Então, ele vai perguntar, ao chegar numa determinada casa, se naquela família tem alguma criança ou adolescente que esteja fora da escola, né? E aí ele vai perguntar qual é o nome da criança, qual é a idade da criança, qual é o principal motivo pelo qual ela está fora da escola, qual é o endereço e qual é o nome do responsável. E aí essas 5 informações, eles vão... Esse agente comunitário, ele precisa enviar essa informação. E aí ele pode fazer isso por meio de um canal, de um SMS específico que nós temos, ou faz no papel mesmo e depois insere essas informações num computador, ou mesmo por um aplicativo que funciona nos sistemas operacionais iOS e Android e que funciona offline. Funciona offline tanto para que possa pegar nas áreas que tem pouca cobertura de acesso à internet, bem como para não utilizar da 3G, 4G, da internet pessoal ali daquele funcionário no município. Então, ele insere as informações, isso fica salvo, e quando ele chegar no momento de Wi-Fi, que certamente o município pode disponibilizar isso, ele liga o aplicativo e essa informação, então, sobe para o sistema. Então, os agentes comunitários, eles fazem essa busca. Quando eles inserem essas informações no sistema, eles vão para os supervisores institucionais, e os supervisores institucionais, a depender da causa, eles vão designar um técnico verificador, que aí sim vai fazer uma nova visitação a esta família, vai verificar as informações, vai preencher um questionário
social, econômico e educacional muito mais profundo para entender a complexidade dessas causas que fazem com que os meninos e meninas estejam fora da escola. E aí vamos relembrar, dos 2,8 milhões que estão fora da escola, 53% vivem em famílias com até meio salário mínimo. Então, certamente, essa criança ou adolescente não está fora somente por uma causa, mas por um conjunto de causas que contribuem para que esses meninos e meninas estejam fora da escola. E aí isso precisa ser conhecido, isso precisa ser aprofundado, e essa pessoa que vai à casa dessa família precisa ter um exercício muito de escuta, de não culpabilizar a família, mas de entender o que está acontecendo, qual é a dinâmica que está acontecendo naquela família, numa determinada comunidade, naquele espaço social, para que as políticas e ações elas possam chegar e os direitos dessas crianças e adolescentes possam ser garantidos. Como funciona, então, um resuminho aqui desta breve explanação aqui da metodologia, né, da busca ativa escolar. O agente comunitário, então, ele emite um alerta. O supervisor institucional ou o coordenador operacional designa um técnico verificador que vai fazer uma nova visita à família para ter conhecimentos em maior profundidade. Esse técnico verificador, então, ele elabora um relatório sobre a causa ou as causas da exclusão e o que é que precisa ser feito. Ele propõe um encaminhamento, né? O supervisor institucional, então, ele vai tomar a providência adequada e, se necessário, ele vai estar convidando ali supervisores institucionais de outras áreas para que eles possam atuar de forma conjunta para o enfrentamento de uma determinada questão. E aí sim faz a rematrícula dessa criança e do adolescente, se for o caso ainda, outros serviços são acompanhados. E o mais importante, gente, a criança ou adolescente, ele deve ser acompanhado pelo período de 1 ano para garantir sua permanência na escola. Então é importante, e aí o comitê que compõe ali aquela reunião intersetorial, ele vai estar acompanhando esses casos, garantindo de que essas políticas que foram inicialmente designadas, né, ou que se organizaram para poder atender aquela criança ou aquele adolescente, se eles efetivamente estão dando conta, né? Porque a matrícula é a parte mais fácil. O mais difícil mesmo é a gente garantir de que estes meninos e meninas, eles permaneçam na escola, que eles tenham um processo de aprendizagem contínua e uma trajetória que seja efetivamente de sucesso escolar. A palavra-chave da nossa capacitação hoje vai ser a palavra intersetorialidade. E tudo isso que a Júlia trouxe para a gente, da importância do trabalho conjunto de diferentes atores do serviço público, essa importância ela não é uma importância que veio da cabeça iluminada do Unicef ou dos nossos parceiros na hora de criar o Busca Ativa Escolar. A ideia da intersetorialidade está presente porque quando a gente vai discutir o caso específico das crianças e adolescentes fora da escola, a gente vai ver que a motivação é das mais diversas. Dentro do uso do Busca Ativa hoje, as principais causas de exclusão que estão sendo notificadas, elas têm a ver com motivos dos mais diversos. Essas causas de exclusão escolar, elas não são relativas só a problemas exclusivamente da área de educação, por assim dizer. Ou não são problemas só de saúde, ou não são problemas só que a assistência social do município pode correr atrás. Como a gente vai mostrar agora nas causas da exclusão, são 18 principais causas de exclusão que são notificadas a partir do uso do Busca Ativa Escolar pelos municípios. E essas causas, elas não pedem soluções segmentadas. Elas necessitam de uma solução conjunta, trabalhada de uma maneira coesa entre entes diferentes do setor público. Imaginemos um caso de um adolescente que saiu da escola porque ele tem uma deficiência qualquer, uma deficiência visual, motora. Como é que a gente vai pensar a resolução do problema que gerou que esse estudante saia da escola, né? Um ente público sozinho pode dar solução para isso? Um bom gestor de escolar, ele pode sozinho solucionar esse problema? Possivelmente não. Possivelmente vai precisar de um auxílio de outras secretarias, de trabalho de outros gestores públicos. Então, nós listamos nessa tela das principais causas da exclusão escolar 5 motivos que eles dialogam bem com essa ideia. Essa primeira situação de um adolescente que possui deficiência, possivelmente ele vai precisar de um acompanhamento da saúde do município,
se for uma deficiência motora, um auxílio no transporte, na condução dele no dia a dia, na adaptação, vai precisar de um apoio da escola para poder fazer o processo de adaptação da própria escola para esse adolescente estar bem utilizando aqueles espaços. E possivelmente também vão precisar de um apoio da assistência social. É possível que esse estudante precise de algum acompanhamento extra para que ele tenha um bom convívio igualitário da educação com outros adolescentes que não possuem deficiência. O caso também do trabalho infantil, né? Uma criança em situação de trabalho infantil, um adolescente que também abandonou a escola por motivo do trabalho infantil. O caso é um caso que ele é complexo, mas de uma resolução complexa, né? Como a Júlia comentou, precisa de uma sensibilidade das equipes que vão estar fazendo a verificação, mas para a solução ser dada precisa de uma série de questões, né? Possivelmente a família poderia estar recebendo um benefício como o do Bolsa Família, por exemplo, não tá recebendo. A família não está instruída que se estiver recebendo, a criança tem que estar na escola. Ou muitas vezes o próprio criança e adolescente sente que o papel dele é de estar trabalhando, porque não vê interesse na escola, vê uma necessidade financeira dos pais e por isso não tem vontade de frequentar a escola. Ou seja, a solução para esse problema também é compartilhada. Uma criança ou adolescente com doença que impeça ou dificulte a frequência à escola. Também, de novo, precisa de um esforço conjunto e cooperativo, desde as equipes de atenção da saúde de base até fornecer as condições necessárias para que ele continue frequentando a escola, que a escola esteja adaptada para isso, que ele não sofra qualquer tipo de bullying ou de preconceito de professores ou de estudantes para conviver com essa situação. Uma adolescente também que está grávida, o esforço também para para voltar com essa adolescente para a escola, ele é um esforço conjunto. A saúde precisa de garantir toda a atenção de saúde neonatal, pré-natal para essa adolescente. E no momento que ela já tiver condição de voltar à aula, não é fácil também isso acontecer sem o apoio da assistência social do município, sem apoio do CRAS, do CRES, para que isso possa se dar. Isso vai envolver mais no futuro ainda conseguir espaço nas creches do município para essa mãe, conseguir espaço na própria educação infantil mais à frente. E também o caso da violência familiar, por fim. É uma outra temática que ela é super intersetorial. Ela vai dialogar com problemas de atenção e de frequência do estudante na escola, que podem gerar, no fim, a sua exclusão. E o enfrentamento a isso passa por conselho tutelar, passa por Secretaria de Assistência Social, passa por um apoio da comunidade escolar como um todo, da equipe dos gestores, dos professores, para atender bem, para acolher bem essa criança ou esse adolescente em sofrendo violência familiar. Então as causas da exclusão, por fim, elas são causas que a nossa vida é uma vida complexa. A gente separa por temas, né, saúde, educação, assistência, para auxiliar a gente a criar respostas específicas. Mas a vida não é só saúde de um lado, depois só educação no outro e só assistência no outro. A nossa vida não acontece assim. A vida dessas crianças e desses adolescentes que a gente está falando também não acontece assim. A vida nossa é uma vida complexa e todos os fatores eles se somam. E por isso que a solução dos problemas, no momento que ela fica muito presa a uma temática ou outra, ela não consegue furar essas bolhas, essas caixinhas, ela não consegue exercer um potencial dessa intersetorialidade. De fato, a solução vira uma solução de menor poder de alcance e de menor efetividade. Eu queria só complementar aqui, que você deve estar vendo aí que uma das causas aí é o Educacenso INEP, né, nas principais causas da exclusão. E aí, como eu reportei daqueles não localizados, que aí eu trouxe os dados aqui do estado do Amazonas. Então, à medida de que vocês entrarem na página do Educacenso, que buscarem esse dado do relatório do município de vocês, que fizeram essa importação para a tabela para a plataforma da busca ativa escolar, ele vai aparecer então como esse motivo de Educacenso INEP. Se, por um lado, o busca ativa escolar ele é uma metodologia social, essa metodologia social do trabalho intersetorial entre diferentes secretarias do poder público, a gente lista 3, mas como a Júlia falou, a partir da realidade de cada município, podem estar envolvidos aí em mais de uma secretaria. Se por um lado o busca ativo escolar, então, ele é essa metodologia social, por outro, ele é uma tecnologia. A identificação do problema e da solução do problema por parte do Unicef e dessas 3 entidades parceiras nossas
ela não se limitou só a identificar que o trabalho intersetorial, o escasso trabalho intersetorial nos municípios, né, um trabalho às vezes bem pobre na intersetorialidade, um trabalho super segmentado, ele é um problema. E a outra parte do diagnóstico é que a gente poderia fornecer uma tecnologia que ela permitisse que esse trabalho intersetorial ele tivesse dinâmica. E nesse sentido que o Buscativo Escolar ele é uma tecnologia e também é uma metodologia. E a grande plataforma que permite essa parte da tecnologia de vir à tona, né? Ou seja, que dá corpo, dá forma a essa metodologia da intersetorialidade é a plataforma do Buscativo Escolar. A plataforma ela é de facílimo acesso, como a gente vai poder estar mostrando para vocês agora. Ela é uma plataforma que todos esses agentes, todos esses atores do Buscativo Escolar que a Júlia listou, do gestor político ao prefeito, até a outra ponta, né, que tem o agente comunitário de saúde, o assistente social, que tem um professor na sala de aula, que pode ter inclusive um membro de um conselho tutelar, alguma entidade comunitária parceira. Todos esses atores eles podem participar via plataforma. A plataforma, o município ele pode escolher e cadastrar essas pessoas para poder participar com suas atribuições específicas a partir de uma plataforma virtual que a gente consegue acessar via telefone, como a Júlia comentou, que a gente consegue acessar via computador. E para poder dar um pouco mais, ilustrar um pouco mais esse trabalho da plataforma, a gente preparou um vídeo para vocês, que ele vai conseguir, acho que para quem não acessou a plataforma, conhecer ela no primeiro momento, para os municípios que ainda não fizeram a adesão buscativa ou que estão em configuração, e mesmo para os municípios que já estão configurados e têm ainda uma dificuldade ou outra, a gente preparou um vídeo, se a gente pudesse passar. Ok, aqui está um pouco pequeno para a gente poder enxergar, mas aí está mostrando o processo de como é que a gente consegue o cadastro, fazer o cadastro do município. O processo do cadastro em si ele é muito curto, né? Eu estou ali, escolhi meu estado, Minas Gerais, e a cidade de Belo Horizonte, que coincidentemente são também meu estado e minha cidade natal. Primeira parte é nomear um gestor político para a plataforma. Então, quem vai fazer esse processo de adesão, geralmente um secretário, um articulador e o prefeito, vão primeiro cadastrar o gestor político que vai operar no dia a dia essa plataforma e depois vão cadastrar o prefeito para essa plataforma. Depois tem o termo de adesão com as regras básicas, né, do uso da plataforma. Eles podem fazer a leitura por completo e fazer o processo de adesão e aguardar a confirmação por e-mail. Depois que tiver essa confirmação, o login vai poder ser criado, né? Então, os gestores ele vai começar o quê? Nomear as pessoas para poder participar, para poder ter acesso a essa plataforma. Então, estamos aqui entrando numa plataforma teste e essa plataforma tem essas pessoas aí que já foram nomeadas para dentro, para compor a plataforma também. Eu vou abrir o vídeo aqui no meu computador para poder auxiliar esse processo. Pronto. A gente vai, a partir de que eu estou no município e já tem uma série de pessoas nomeadas, eu posso fazer o processo do próprio mapeamento do município em termos de casos que foram emitidos, alertas que foram criados, a motivação desses alertas e, na verdade, tem como isso. Você pode parar um pouquinho o vídeo? Acho que vai ficar mais fácil para eu retomar ali. Pronto, então o primeiro processo do acesso à plataforma é o cadastro do novo município ou do novo estado, né? No caso dos governos do estado que decidem aderir ao buscativo. Estou ali escolhendo meu estado de Minas Gerais, município de Belo Horizonte, terra do pão de queijo, e selecionei meu município. Próximo passo é cadastrar o gestor político. Então, esse processo de adesão geralmente fazem prefeito e articulador, prefeito e secretário. Eles vão estar ali, primeira coisa, nomeando um gestor político. Muitas das vezes é o próprio articulador do selo no município, outras vezes é um outro secretário. Então, fiz o cadastro do prefeito e do município. Vai ter um termo de compromisso, um termo de explicando as cláusulas da adesão buscativa no município. E vou cadastrar esse e-mail, né? E vai chegar depois no e-mail da própria prefeitura esse e-mail de confirmação. Isso vai permitir que a gente faça um processo de login depois, né?
A primeira pessoa a fazer o login pode ser o próprio coordenador político da plataforma, que vai nomear outros gestores políticos e gerar atribuição para eles. Então eu vou lá, sou articulador do selo, posso nomear, inscrever a Secretaria de Saúde, algumas gerências de várias secretarias que vão ter atribuições específicas no selo por cada município. Tem como aumentar aqui a tela? Então, o processo, por exemplo, qualquer atribuição básica que todo mundo na plataforma tem. Atribuição, por exemplo, de criar alertas. Todo mundo pode criar alerta, inclusive quem não é servidor público, né? O alerta ele pode ser criado a qualquer momento no processo da plataforma. Vamos identificar um estudante que abandonou a escola por qualquer razão. Esse momento ainda não é o momento do diagnóstico, da verificação, esse é o momento preliminar ainda do alerta. Vamos preencher os dados desse estudante. Então, uma secretaria escolar que identificou que o estudante não está aí na aula, por exemplo. Crio esse processo do alerta. Os alertas criados, eles vão vir para cá, para os alertas pendentes. Por quê? Porque no momento que um alerta ele é autorizado, por assim dizer, no momento que o alerta ele é notificado, o supervisor institucional ele tem acesso ao alerta, ele tem que fazer o quê? Ele tem que atribuir responsabilidade a alguém, como a gente vai ver lá na frente, para esse alerta ele virar um caso de estudo específico, né? Que vai depender de um técnico de verificação, de um agente comunitário. Então, nesse momento que ele é alerta, ainda ele está no meio dos alertas pendentes. Aí temos 108 casos. O alerta, depois que ele é atribuído a algum responsável, ele vira caso. Então, vamos supor que tem 200 alertas no município. No momento que chegou ao contato supervisor e ele atribuiu responsabilidade para esses alertas, eles viram casos e a partir daí tem um andamento do processo de pesquisa em si, da criança, de qual é a situação dela. Aí está aí caso por caso. Se eu clicar em qualquer um desses casos, eu vou ter o primeiro relatório preliminar do porquê que essa criança está fora ou não está. Então vai dizer se o técnico verificador já foi, se ele não foi e como é que é o processo. Nesses dados eu posso saber também quem que é, quais são o pai e a mãe dessas crianças, se eles têm escolaridade, se eles não têm, o motivo que levou também, o primeiro motivo preliminar que foi identificado que levou ele a sair da escola. E aí o supervisor ele vai fazer o quê? Identificar um responsável para poder fazer o diagnóstico dessa criança, desse adolescente. Então, na ida desse técnico verificador até a criança, a família dela, a casa dela, ele vai fazer esse processo de verificação ponto a ponto aí. Então aqui ele está nomeando qual vai ser o responsável. Então vou escolher aí Sandro Moreira, técnico verificador, sei que ele é da região, por exemplo, esse processo ele tem que ser super regionalizado. E Sandro vai ser o responsável, nesse momento que ele foi nomeado para ele essa responsabilidade, já vai chegar uma notificação para ele e ele vai saber que ele tem um caso a mais para poder fazer a verificação. Esse é o processo da análise técnica dele. Ele vai perguntar, frequentou a escola, não frequentou? Vai corrigir os dados da criança, os dados também da sua família e vai fazer o processo histórico, né? Onde ele estudou previamente, de onde veio as informações dele, as anotações que ele faça pessoalmente, que ele acha importante a partir dessa verificação, e vai anexar qualquer documento que seja necessário. Então vamos falar daquele exemplo do estudante que tem alguma doença que dificulte a entrada dele na escola. Ali é o momento de anexar um atestado, um laudo, qualquer tipo de questão como essa. Depois desse processo de análise técnica, tem todas essas outras etapas ainda. Gestão, observação, como a Júlia falou, observação é um período que ele dura 1 ano. E que tem que dialogar com esse período que a criança precisa de ser observada para ver se ela ainda está na escola ou se ela voltou a sair. Eu posso emitir aqui relatórios também para poder agregar e desagregar informação. Eu quero saber quais crianças que estão fora da escola que têm, sei lá, mesmo tipo de padrão. Pelo motivo, por exemplo, que levou ela a sair da escola, ou pelo lugar que ela mora, se é urbano, se é rural. Ou seja, ali eu posso emitir relatórios com informações agregadas ou desagregadas. Esse é o processo de cadastro de usuário, né? Ele deu a opção, por exemplo, de qual cargo, qual tipo de funcionário, qual grupo que ele vai estar cadastrado. O grupo que ele está cadastrado vai também atribuir responsabilidade. Então, por exemplo, dá um pausa aí rapidinho. Um exemplo, por exemplo, prefeito. Qual que é o papel do prefeito na plataforma do Buscativo Escolar? O prefeito, ele não vai conseguir emitir relatórios, por exemplo. Emitir relatórios não, ele não vai conseguir emitir um diagnóstico. Não é o papel do prefeito emitir o diagnóstico. O papel de emitir o diagnóstico é do técnico verificador.
Então, cada função sua na plataforma vai dizer o tipo de atribuição que você tem nessa plataforma. Como a Júlia comentou, um outro motivo de entrada de alertas e casos na plataforma é o EducaSenso. São 18 motivos, né, que a gente falou lá que geram a criança, na verdade, que são motivos que falam que a criança está fora da escola. Um motivo é o EducaSenso. Esse EducaSenso já deu play? Pode voltar. O EducaSenso, ele então vai ser um processo mais ou menos automático, né? Essas planilhas já estão prontas, esses dados estão prontos. O município ele precisa de vir aqui e importar esses dados, que no momento que ele fizer a importação desses dados, automaticamente todas as crianças que não foram encontradas em escolas vai gerar um alerta para essas crianças e esses adolescentes. E esses alertas, então, vão ter que ser atribuídos casos. Nesse primeiro momento, o motivo é só o EducaSenso. No momento que você cria um caso e que o técnico verificador vai a campo fazer o processo diagnóstico, é aí que esse caso do EducaSenso vira um caso com uma outra motivação, aquelas outras 17 que a gente listou. Criança imigrante, criança em gravidez, com uma adolescente com gravidez, esse tipo de coisa. A personalização também, vocês estão vendo que aqui já fala motivo, grupo, as 3 secretarias também. O prazo dos alertas que eu quero emitir também, alerta de 15 dias, de mais tempo. E aí, pronto, a gente fez um processo de importação dos dados do EducaSenso. Eles geralmente vão poder, para os municípios que estão começando com o Buscativa escolar agora, talvez essa seja a grande dica, né, de começar o trabalho do Buscativa a partir dessa importação dos dados do EducaSenso, que fica mais claro para a gente estar começando a trabalhar com a plataforma, né. Para os municípios dominar essa tecnologia da plataforma do Buscativa, geralmente é um trabalho que só usando no cotidiano é que você vai conseguir ter um pouco mais de proficiência nele, de bom uso dele. Nesse sentido, o Unicef vai poder contribuir com esse processo de verificação para e passo de como se utilizar a plataforma, como é que surgem as dúvidas. Olha, eu vi o vídeo, estava na capacitação, mas ficou um pouco rápido, eu não peguei como é que eu vou nomear ali um gestor, como é que eu vou nomear um técnico, como é que eu vou cadastrar uma pessoa, como é que eu vou emitir um relatório. Para todas essas dúvidas operacionais do uso da plataforma, do uso do aplicativo, a gente tem canais, na verdade, de contato para poder tirar dúvidas e para poder ter acesso a outros materiais, né? A gente tem primeiro esse e-mail, Buscativo Escolar, na verdade o site, buscativoescolar.org.br. Tem um e-mail também que é o contato@buscativoescolar.org.br e tem um 0800 funcionando. Vocês não é por falta de espaço de contato que esse uso cotidiano do Buscativo pode ficar difícil. Quando a gente participa dos fóruns do Congemas, dos encontros da Undime também, quando a gente vai conversar com vocês no dia a dia, muita gente tem dúvidas bastante específicas, né? E essas dúvidas específicas não tem que gerar que vocês parem de usar o Buscativo, essa tecnologia do Buscativo escolar. Pelo contrário, elas podem ser resolvidas de uma maneira bastante ágil e tem essas 3 mídias aí que podem auxiliar vocês. O site, que tem bastante informação e materiais, o e-mail e também o 0800 que está aí. A gente fez uma lista também, gente, de como é que está essa situação do Buscativa escolar aqui no polo do selo aqui no estado do Amazonas. A gente fez uma lista de todos os municípios que aderiram, não aderiram, ou aderiram, mas estão em estágio de configuração. Para começar aí, a gente pode... O município de Alvarães ainda não aderiu, a Maturá está aguardando configuração, fez o cadastro, mas está aguardando configuração. A Anamã está rejeitado, deve ter dado algum problema no cadastro, algum dado errado no cadastro, então tem que fazer de novo o cadastro no município de Anamã. A Nori não aderiu, a Puí também não. A Atalaia do Norte aderiu, mas não está utilizando a plataforma, está inativo. A Altaz está ativo. Barcelos está aguardando configuração. Barreirinha ainda não aderiu. Benjamin Constante está inativo. Beruri não aderiu. Boa Vista dos Ramos também não. Boca do Acre, Borba e Capiranga estão inativos. Canutama não aderiu. Carauari não aderiu. Careiro também não, nem Careiro da Várzea, nem Coari, nem Codajás. Eurinepé está aguardando configuração.
em Vira também. Fonte Boa está inativo. Guajará não aderiu. Humaitá está inativo. Ipixuna está guardando configuração. Iranduba está ativo. Itacoatiara está inativo. Itamaraty não aderiu. Itapiranga está inativo e Japurá não aderiu. Ou seja, nós tivemos basicamente 2 municípios aí que estão ativos no buscativo aqui no estado, que é o município de Iranduba e o município de Altazes. Então a gente precisa de estar avançando com o buscativo aqui no estado, né? Justamente, inclusive, porque eu acho que o nosso estado dialoga muito com as potencialidades do buscativo. As nossas dificuldades logísticas, elas casam muito bem com essa capacidade que a intersetorialidade tem de dar vazão a isso. Assim. Muitas das vezes, por dificuldade de acesso, não tem como as equipes de educação, assistência e saúde irem para as comunidades ao mesmo tempo. Uma vai uma semana, a outra vai na outra, a outra vai na... Então, o processo de voltar de uma secretaria, às vezes voltar numa comunidade, é sempre demorado. Vai lá uma vez e vai voltar não sei quando. Mas se dividir esse trabalho entre várias secretarias, esse processo de contato com as comunidades fica um processo super mais próximo e mais fácil de dividir tarefa. A gente fala isso a todo momento. O buscativo escolar ele não implicar ao município uma tarefa a mais no dia a dia dele. É pelo contrário. É otimizar o tempo do município, otimizar os recursos do município e otimizar também o recurso humano, né, que é o recurso principal, que é o recurso que eu acho que talvez é o recurso mais bonito que a gente tem. Né? A gente tem uma equipe técnica, um corpo técnico dos municípios muito aguerrido, muito comprometido com seu serviço, mas às vezes faltam recursos. Então, esse processo pode auxiliar demais nesse contato. Né? Então, a gente queria de novo fazer essa cobrança por um lado e esse pedido por outro, que a gente possa estar avançando na adesão do buscativo aqui no estado. Eu quero só reforçar a sua fala, Matheus, no seguinte sentido, reexplicando para os municípios aqui o que significa esses diferentes estados, né, de não aderiu, aguardando configuração, rejeitado, inativo ou ativo. Porque esta é uma das formas como que a gente vai estar verificando, é uma das formas que vocês vão comprovar que vocês fizeram adesão à busca ativa escolar ou não. Então, não aderiu, efetivamente não aderiu à busca ativa, né? Então, se o município precisa ainda fazer adesão. Aguardando a configuração significa de que o prefeito ou o gestor político, alguém designado pelo prefeito foi ao site, fez a adesão, enviou aquele e-mail, fez a configuração, mas depois disso ele não fez a adesão, mas ainda não fez nenhuma outra configuração, ou seja, não identificou quem serão esses outros atores da busca ativa escolar na implementação do município. Então, ele não identificou quem serão os supervisores institucionais, quem vão ser os agentes comunitários e os técnicos verificadores. Então, é isso que significa aguardando configuração. Rejeitado, então, foi alguma questão muito específica, muitas vezes é o município quem pede para poder ser rejeitado, para poder passar para algum outro processo de configuração. Qualquer dúvida, né, que é na mão, no caso, que é o município aqui que está nessa situação, por favor, entre em contato conosco. E inativo significa que o município tem mais de 30 dias que não está acessando a plataforma, o que nos leva a crer de que ele não está utilizando ou implementando a estratégia no dia a dia. E, por fim, o status de ativo, que significa que o município está ativo e está utilizando a estratégia. E aí essa é a forma, inclusive, que o município vai poder estar mostrando para a gente, é uma das formas como que a gente vai verificar que o município fez a adesão e está implementando a estratégia. Dando sequência, gente, a gente queria, agora mais um pouquinho à frente, a gente vai exibir um vídeo, 2 vídeos na verdade, mas o primeiro vídeo que a gente vai exibir de estudo de caso mesmo do Buscativa é de onde se iniciou esse processo, de onde talvez ele tenha sido experimentado de uma maneira primeira, né? E é importante esses vídeos porque a gente não está lidando com estatísticas que são frias, né? O número de crianças fora da escola não são um número jogado ao léu, são crianças, né, que têm corpo, têm história, têm tom de pele, têm uma história específica, né? Ou seja, é um ser humano, toda uma vida, toda uma potencialidade que se escondem atrás desse vários milhões de crianças aqui no Brasil que ainda são excluídos da escola. Ou seja, o trabalho de buscar essas crianças e voltar para escolas é um trabalho que tem a ver para essa criança e para esse adolescente um investimento muito direto que nós todos temos condição de ter um papel nisso aí,
para dar um potencial diferente para o futuro dessa criança e desse adolescente. Ou seja, é muito gratificante esse processo, é muito urgente, é muito importante, ou seja, a gente tem que humanizar as estatísticas, a gente tem que humanizar o nosso diagnóstico. E esses estudos de caso, quando a gente consegue mostrar crianças que voltam para a escola, adolescentes que voltam, e dar um pouquinho de voz para essas pessoas também, para esses humanos de direitos, a gente produziu esse pequeno vídeo que a gente vai estar mostrando para vocês agora, de uma experiência de São Bernardo do Campo, lá na região do ABC paulista. A Raquel é uma menina hoje com 13 anos e que esteve fora da escola de 4 a 5 anos e hoje está retornando aqui conosco para a gente construir uma nova história. O Fora da Escola, ele vem proteger a matrícula dessa criança. Então, a gente diz na educação acesso, então ela traz a permanência, o que eu preciso enquanto gestor público responsável garantir de direito a essas crianças, jovens e adultos de permanecer dentro de um sistema de educação. O diferencial que esse projeto do Unicef trouxe foi isso. Nós trabalhávamos para situações que nós víamos. E com esse projeto, nós estamos buscando aquilo que a gente não enxerga. Né? Onde estão essas pessoas que não são visíveis pela sociedade? Bom, a gente está numa das vielas da passagem Cafezais, no bairro do Montanhão, São Bernardo do Campo. A gente selecionou esse bairro para realizar a busca ativa do piloto do Fora da Escola Não Pode. E nessa rua foi onde a gente identificou alguns dos casos de crianças fora da escola. A gente partiu de um diagnóstico do território, onde a gente identificou que haveria aqui maior indício de crianças fora da escola. A gente partiu do cruzamento de dados, de informações de algumas secretarias, como Desenvolvimento Social e da própria Educação, para localizar alguns domicílios, algumas famílias que poderiam ter crianças não matriculadas. O projeto ele traz essa possibilidade de reforçar esse trabalho em rede, onde todos os parceiros podem trabalhar com o único objetivo, que é incluir aquele aluno, e dar possibilidade para que a família seja fortalecida e que a gente tenha um sucesso escolar. Essa aproximação maior com a Secretaria de Educação e com as outras secretarias, né, parceiras, na questão de trazer um pouco um alinhamento conceitual de que as causas, né, das crianças fora da escola, elas não se restringem somente à não vontade, né, dos pais de tê-las na escola, e que existem N situações, né, sociais que deixam-as vulneráveis dentro desse processo. Nós tivemos aqui a chance de nos reunirmos muitas vezes para discutir caso a caso e foi extremamente produtivo. E acho que essa chance da gente poder guardar todas essas informações para uma base de dados única, ela não pode ser perdida. Foram 96 casos identificados que geraram 19 alertas, alguns deles, inclusive, que não constavam nessa relação inicial de famílias. As agentes que efetuaram o trabalho de campo, os alertas e, posteriormente, a verificação, ficaram com a responsabilidade de visitar essas famílias para produzir os alertas. A partir dos alertas e das verificações, esses casos entraram no sistema e passaram a ser alvo das ações da Secretaria de Educação. Tudo bem? A Secretaria de Educação, quando fez esse primeiro contato que esteve na moradia da Raquel, ela ouviu
a criança. Nesse movimento de escuta, como ela já tinha tido uma experiência escolar anterior, ela, né, a própria criança manifestou interesse de vir para essa escola. Eu acho que o nosso principal desafio é ressignificar essa experiência dela escolar. Acho que não dá para olhar para o caso dela como se olha para todos os alunos, né? Nós temos a perspectiva de incluir a todos, de trabalhar com todos, mas ao mesmo tempo que você olha para todos, você tem que olhar para cada um. A grande lição que o projeto Fora da Escola Não Pode trouxe para a gente foi que cada criança ela é única. E cada criança tem as suas particularidades e somente um projeto dessa dimensão consegue mergulhar a fundo na individualidade de cada criança, para que a gente possa entendê-la de fato e realmente conseguir fazer com que ela consiga a matrícula na escola e que ela consiga permanecer o tempo que ela precisa ficar na escola. Então, tivemos aí a oportunidade de conhecer um pouco da experiência de São Bernardo, um dos municípios, que eu acho que isso faltou falar ali na minha fala inicial, né? A gente trouxe os 3 parceiros que fazem parte aqui da Busca Ativa Escolar, mas faltou dizer de que essa estratégia ela foi desenvolvida de mãos dadas mesmo com municípios em que fizeram testagem, que participaram desses projetos pilotos em São Bernardo, em São Paulo, São Bernardo do Campo, em São Paulo, foi um deles. E espero que vocês tenham prestado atenção nas falas das diferentes pessoas, né? Da assistência social, da pessoa da saúde, da pessoa da educação, falando da importância da estratégia. E, sobretudo, a fala do secretário de Educação, que ele fala do quanto a estratégia da Busca Ativa Escolar contribuiu para tirar da invisibilidade crianças e adolescentes. Né? Isso é bacana. Vamos, então, conhecer um pouco, falar sobre a ação de validação no selo, que é algo que vocês certamente estão aí ansiosos para poder conhecer e contar para a gente como que vocês estão fazendo e implementando a Busca Ativa Escolar no município de vocês. Então, a ação de validação é a seguinte: implementar a estratégia da Busca Ativa Escolar. É assim que vocês vão comprovar que vocês fizeram, né? Então, o que vai ter de município comprobatório? O município deverá estar com adesão ativa na plataforma da Busca Ativa Escolar. Lembra o que a gente falou aqui? Estar ativo na plataforma da Busca Ativa Escolar significa de que o município aderiu e está efetivamente utilizando a plataforma, ou seja, tem entrado na plataforma com uma constância para que essas informações sejam inseridas. Então, ele está lá com o status de ativo, conforme a gente viu aqui a partir da realidade do município de vocês aqui do estado do Amazonas. Então, para isso, o prazo é até 31 de março de 2019. Mas claro que não é para deixar para a última hora. Agora que é o momento de vocês saírem desse momento de capacitação, já irem dialogar com gestores técnicos no município de vocês e começar a organizar como que o município vai fazer a adesão e a implementação da estratégia. E aí, com referência à implementação, então a gente vai ter, número 1, alcançar a meta de rematrículas como determinado na plataforma Crescendo Juntos. Os dados de rematrícula serão conferidos diretamente na plataforma da Busca Ativa Escolar e já eu vou apresentar para vocês como que isso vai ser. Agora, o que é essa meta de rematrículas? Essa meta de rematrículas, ela leva em consideração um percentual daqueles estudantes não localizados que eu apresentei aqui mais no início. Lembra a tabela elaborada pelo INEP, dos estudantes que estavam matriculados em 2016 e não foram localizados em 2017. Então, essa meta de rematrícula que a gente vai acompanhar, né, que vai ser o indicador de vocês, ela se relaciona com um percentual referente àquele número do município de vocês e que vai estar na plataforma Crescendo Juntos o número absoluto que vocês têm que alcançar. Obviamente de que aquele ali é um mínimo, mas a gente quer que o município faça um esforço máximo para que a gente efetivamente consiga universalizar o acesso à educação no nosso país, né? Que esse acesso seja universalizado.
Como número 2, a gente está propondo um breve registro da história de vida de uma criança e adolescente que foi rematriculada. E que esse relato ele pode ser realizado em qualquer tipo de mídia. Então, a gente está colocando dentro da plataforma do Crescendo Juntos como que deve se acontecer esse registro da história de vida, né, de alguma criança ou adolescente que efetivamente foi encontrado pela estratégia aí da busca ativa escolar no município de vocês, qual era a realidade, o que isso, quais eram os desafios que aquela criança ou adolescente enfrentava, como que a política no município se reorganizou para poder fazer com que aquela criança e adolescente estivesse de volta na escola. Então vai ter um formatozinho específico com tópicos importantes que vocês precisam cobrir, que a gente vai colocar na plataforma Crescendo Juntos para vocês, e aí em qualquer tipo de mídia, que seja que seja escrito, que seja um vídeo, e que vocês nos contem. E aí é importante que a gente precisa também da autorização de uso da imagem dessa criança ou adolescente. E para essas duas ações, tanto alcançar a meta de rematrículas quanto o breve registro da história de vida, vocês vão ter então um prazo de até 28 de fevereiro de 2020. Então, vamos implementar a busca ativa escolar. Esse quadro geral da busca ativa escolar, esse quadro ele estará disponível no próprio site da busca ativa escolar, e vocês podem observar que aqui a gente vai ter a possibilidade de estar vendo por município, né, na verdade, quantos são os alertas aprovados, os pendentes, os rejeitados, desculpem, quantos casos em andamento e quantos casos em rematrícula. Então, esse número aqui de rematrícula que a gente vai estar acompanhando e que a gente vai poder verificar essa meta de rematrícula que foi estipulada para cada um dos municípios, para que ele possa comprovar que implementou a busca ativa escolar no município. Vamos, então, rever agora o cronograma, né, com os documentos comprobatórios. Então, vamos lá. O prazo, 31 de março de 2019, estar com adesão ativa na busca ativa escolar, e essa comprovação é feita diretamente na plataforma. Vocês não precisam se preocupar. A única preocupação é estar implementando a estratégia. Número 2, alcançar a meta de rematrículas como determinado na plataforma Crescendo Juntos. E aí, novamente, essa comprovação ela é diretamente na plataforma da busca ativa escolar. Não é algo também que vocês precisam se preocupar, algo que vocês precisem encaminhar para a gente. A gente vai ter acesso a essa informação. O breve registro da história de vida, que aí vocês vão seguir um formulário específico que está na plataforma Crescendo Juntos e que vocês vão comprovar, inserir essa informação lá dentro da plataforma Crescendo Juntos. E também a autorização do uso de imagem da criança ou adolescente, com referência à história de vida de que vocês identificaram, e que vocês também vão colocar isso diretamente lá na plataforma Crescendo Juntos. O prazo, então, para meta de rematrículas e para o registro da história de vida e autorização do uso de imagem, ele é até 28 de fevereiro de 2020. E aí vocês podem dizer assim, Júlia, meu município encontrou um monte de criança. Encontrou um número, cada criança com histórias bastante interessantes. Podemos inserir mais de uma? Lógico, né? A gente vai ficar feliz de saber todas essas histórias. E aí, para esse segundo momento, a gente quer trazer uma outra experiência, que é a experiência do município de João Câmara, que fica no Rio Grande do Norte. Ele é um município que mais recentemente está implementando a estratégia e que tem números e histórias bastante interessantes para contar para a gente. Eu sou Marcos, gestor político da Busca Ativa Escolar em João Câmara, localizada a 75 quilômetros de Natal, a capital do estado do Rio Grande do Norte. Para que serve a Busca Ativa Escolar? Para trazer crianças e adolescentes que estão fora da escola por tantos motivos ou estado de vulnerabilidade e trazê-los de volta para dentro da escola para poder aprender. É um programa muito importante que está dentro do selo Unicef e a gente sabe realmente que veio para ajudar as crianças que estão fora da escola. Fora da escola não pode.
Meu papel enquanto gestor político da Busca Ativa Escolar em João Câmara é fazer essa articulação, essa ponte em todas as instituições que trabalham com crianças e adolescentes, fazendo essa ligação de uma rede intersetorial. Nós iniciamos o trabalho através da formação de uma grande rede que envolve vários atores, como, por exemplo, a Pastoral da Criança, o Conselho Tutelar, né? Nós utilizamos os agentes de saúde, os agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Se vai um problema para a Secretaria de Educação, de evasão escolar, o problema pode ser um problema de saúde. Então, a Secretaria de Saúde tem que estar dentro também, de alguma forma, da Secretaria de Educação para ajudar. Com um pensamento alinhado, a gente vai conseguindo resolver todos esses problemas. A gente tem focado muito com nossos agentes comunitários de saúde para que possam estar em campo, possam estar nas suas microáreas, vendo, fiscalizando, olhando. Aderimos a esse programa, né, como voluntários, para que a gente pudesse estar levando algum tipo de esperança para as mães que, de certo modo, não tem como colocar seus filhos na escola. Hoje a gente tem o aplicativo, a gente alimenta o aplicativo com os dados que recolhemos e faz esse trabalho conjunto. E a gente vai acompanhando o desenvolvimento da criança na escola. Através desse programa, a gente está conseguindo fazer com que essas crianças voltem, retomem ao convívio escolar. Eu gosto de ir para a escola para brincar, lanchar, aprender a ler, escrever. No meu tempo, a gente trabalhava muito com os pais da gente. Era de roçado, para mandioca, mas eu não quero que eles sejam que nem eu fui. Quero melhor para eles, porque hoje você sabe. Hoje a gente só tem as coisas com estudo, né? Ela aprendeu o nome dela, ela chegou aqui, mãe, ó, sei aprender meu nome, já sei fazer meu nome. Já saiu, ela já põe, faça pra eu ver. Aí sempre ela fazia, pegava pra dentro, aqui lá ela errava uma letrinha, mas saiu nada, tá errado, corrija, você vai ver, tá errado. Aí ela sempre ia, fazia certo. Depois eu crescer, acho que eu quero ser professora. Nesses primeiros 8 meses de trabalho, nós temos tido 128 alertas. Desses aí, muitos já estão de volta para a escola, outros estão em andamento, em fase ainda dos técnicos verificadores irem na casa para saber o que está acontecendo. Então, de forma que a gente ainda tem um percurso longo a caminhar. Viemos também contribuir com a implementação do Busca Ativa Escolar, através das homilias, através dos encontros com as pastorais. Fizemos reuniões com os líderes do campo, da cidade, e aí conseguimos cadastrar 10 líderes que estão aptos a informar, dar um alerta para o aplicativo. Tem que fazer mutirão de matrículas, tem que ir lá, tem que resolver os problemas, porque só assim, só colocando a mão na massa, só indo atrás, a gente consegue reverter essa situação. Todas as sociedades têm que colaborar, inclusive está lá na LDB, né? Educação é dever do Estado e direito de todos. Acreditem, façam, apliquem, executem. Dá muito trabalho. E para a gente fazer eles acreditar, a gente tem que fazer eles alunos, né? A gente ir em cada instituição, montar os grupos, cadastrar esses grupos e fazer eles acreditar que se a gente trouxer uma criança, está valorizando a cidade toda. Trazer para a criança uma perspectiva de vida melhorada, que essa criança vai ter realmente que aprender, vai ter um acompanhamento dela na escola, e isso faz a gente ficar muito feliz, porque nós somos objeto de transformação. Das escolas estaduais, vamos aderir ao programa, vamos falar com o secretário procura o prefeito, faz a adesão, aí sim a gente vai conseguir realmente tirar esses alunos de casa e botar na escola. Só a escola pode mudar a realidade dessas pessoas, só a escola pode dar um futuro de qualidade a todas as crianças e adolescentes do nosso município, não só do município do Brasil.
tivemos a oportunidade, então, de conhecer a experiência de João Câmara, um município do Rio Grande do Norte, que em 8 meses de implementação da estratégia já localizou 128 crianças e adolescentes, né? Algumas delas já rematriculadas, algumas outras, então, sendo feitos os rearranjos para que essas crianças e adolescentes possam voltar à escola. O que eu acho bem bacana, né, dessa experiência, o que a gente considera aí bem bacana, é a forma de que o município se organizou para poder mobilizar, né? Ele trouxe aí a experiência de um padre que colocou isso em homilia, mas ele conversou também com outras religiões, com as religiões de matrizes africanas, para colocar isso e conversar com as pessoas, né, sobre a importância desses meninos e meninas estarem na escola. Então, o que a gente quer, assim como a gente teve a oportunidade de conhecer a partir das nossas conversas, a partir das nossas andanças, a experiência desenvolvida por João Câmara, a gente quer ir conhecer as experiências daqui do Amazonas e de outros tantos estados também do Brasil. Então, por isso que é importante a gente ter esse diálogo. Essas histórias de vida que vocês vão contar pra gente nos dá essa possibilidade, assim como vocês também podem entrar no nosso e-mail específico do contato@buscativoescolar.org.br para nos contar o que vocês estão fazendo, quais são os desafios enfrentados, como que vocês estão fazendo para poder vencer determinados desafios, porque isso tudo certamente contribui. Os desafios que outros municípios estão enfrentando contribui também para elucidar quais serão os caminhos que outros tantos municípios vão ter pela frente, como quais os caminhos de que eles podem correr, né, percorrer. Então, acreditamos muito de que dar visibilidade a uma determinada experiência contribui também para a implementação de outras tantas experiências que vocês podem conhecer, se inspirar e adaptar para a realidade do município de vocês. Agora a gente faz um convite para vocês, para que vocês possam trabalhar um pouco com um plano de ação. Então, vocês devem ter recebido aí no polo de vocês uma folha que se chama plano de ação, né? Caso vocês não tenham recebido a folha, e a gente teve contratempos com o correio, né, que impediu efetivamente desse material aí chegar, embora a gente tenha tentado aí com bastante antecedência, né, que esse material chegasse para vocês, para que vocês possam sentar um pouco e pensar nesse plano de ação mesmo, com relação ao busca ativo escolar. O que eu vou fazer, né, quando sair aqui dessa formação, né? Como que eu vou fazer e quando? Para que até aí nesse prazo de 31 de março de 2019, né, que é quando vocês precisam estar com é o primeiro momento, né, de que a gente vai contar aí de que a estratégia ela precisa estar ativa, quais passos vocês precisam percorrer para poder chegar até lá. Então, nós propomos que agora vocês possam sentar aí nos polos, dialogar com os parceiros de vocês. A gente vai dar 10 minutos para que vocês possam dialogar, e aí depois a gente vai querer ouvir vocês, né? A gente não vai ouvir todos com relação ao plano de ação, mas a gente quer ouvir alguns de vocês e a gente quer conhecer vocês, que vocês então agora possam se apresentar, que a gente acredita que agora a tecnologia vai nos permitir este momento. Então são 3 horas e 3h10, então a gente está retomando aqui com essa escuta de vocês sobre o plano de ação. Oi, pessoal. A gente queria fazer, antes de ir para o plano de ação que vocês dialogaram aí no município, fazer uma pequena retratação aí. Aqueles municípios que a gente mostrou que com o grau de adesão à busca ativa não aderiu em configuração, ativo e inativo, não são de todos os municípios do estado, nem são de todos os municípios do selo. Tem outros municípios, se vocês forem reparar, a gente foi só até a letra J. Então, a gente tem município até a letra X. Então, a gente pode ler agora e depois, além da leitura da Júlia, a gente vai fazer a questão de mandar para o WhatsApp do grupo do selo essas informações atualizadas, tá bom? A Júlia vai... Aqui no final do dia de hoje, a gente encaminha isso para o grupo do WhatsApp do selo, mas a gente não consegue mostrar aí na tela agora para vocês. Então, presta atenção aqui. Labrea, aguardando configuração. Lábrea, desculpe. Manacapuru não aderiu. Manaquiri não aderiu. Manicore, rejeitado.
Manicoré, tá sem acento, né, gente? Maraá. Maraã, aguardando configuração. Maués, isso eu sabia, ativo. Guaraná de Maués. Inhamundá, aguardando configuração. Nova Olinda do Norte, aguardando configuração. Nova Aripuana, aguardando... Aripuanã, aguardando configuração. Parintins, não aderiu. Deve ser. Pauíne, inativo. Figueiredo, Presidente Figueiredo não aderiu. Rio Preto da Eva não aderiu. São Paulo de Olivência não aderiu. Santo Antônio do Icar também não aderiu. Tefé não aderiu. Tonantins aguardando configuração. Guarini inativo. Uracarã não aderiu. Tá, o quê? Não aderiu. E Curitiba aguardando configuração. Então, essa é a lista dos municípios, né, aqui, que depois a gente vai compartilhar aí com vocês na lista do WhatsApp. E aí, conseguiram trabalhar no plano de ação? A gente quer aproveitar aí, a gente vai fazer então a apresentação dos municípios aqui que estão presentes. A gente teve a informação que 39 municípios estão presentes, eram para ser 41, e são 39 municípios, então que bacana que a gente está aí tendo um alcance bastante significativo e chegando a um grande número de pessoas, né, de participantes do selo. Agora a gente vai dar um pouquinho de continuidade para fechar o ponto do Buscativo ainda, falando sobre intersetorialidade de novo. A gente falou com vocês algumas vezes e queríamos reforçar. Aderir a essas estratégias do Unicef, fazer bem feito resultados sistêmicos, não quer dizer mais trabalho para o município, contratar mais gente e gastar mais recursos. É pelo contrário. Quando a gente fala sobre intersetorialidade, a gente está falando sobre otimizar a participação dos recursos públicos de cada município de vocês, especialmente dos recursos humanos. E quando a gente vai falar isso, especificamente sobre os resultados, sobre os resultados sistêmicos, a gente queria que vocês depois pudessem abrir o guia de políticas públicas, que nosso entendimento é que, bem realizado, uma estratégia, um resultado sistêmico, a gente consegue matar outros resultados sistêmicos juntos com esse. Então, a gente podia colocar o slide aí da intersetorialidade. Isso. Exatamente. Bom, no centro a gente tem aí o resultado sistêmico número 2, Programa Busca Ativa, Inclusão e Acompanhamento de Crianças e Adolescentes na Escola Implementado. Se bem realizado esse trabalho, se ele tiver nomeado as equipes forem a campo fazer o processo de verificação, elaborar o diagnóstico, o grupo intersetorial criar estratégias para voltar com os estudantes para a escola e mitigar o motivo que levou elas a saírem da escola, a gente vai estar fazendo mais do que um resultado sistêmico junto. Por exemplo, o resultado sistêmico 14, situação de violência e trabalho infantil prevenidas. Se nós estamos dizendo que uma das causas de abandono, uma das causas importantes do abandono, da exclusão escolar, é a causa da violência escolar, da violência sexual, da violência familiar e também a causa do trabalho infantil, fazer o buscativo escolar, identificar e mitigar essas problemáticas, a gente vai estar fazendo 2 resultados sistêmicos em um. Ou seja, a gente bem fazendo o buscativo, a gente também consegue realizar o resultado sistêmico número 14, otimização de recursos, otimização de tempo e tornar o trabalho de vocês um trabalho mais efetivo em si. E a mesma coisa em relação ao resultado sistêmico 17, mecanismos de escuta e participação na sociedade, especialmente de crianças e adolescentes. Isso a gente estava falando lá na figura, por exemplo, do agente comunitário. O agente comunitário não pode ser confundido para o buscativo escolar com o agente comunitário de saúde. O agente comunitário de saúde é um agente comunitário, mas existem outros agentes comunitários. A Júlia lembrou, por exemplo, no vídeo do João Câmara, a estratégia que eles fizeram de utilizar, de pedir apoio, na verdade, a cooperação de importantes entes comunitários que são entes religiosos, por exemplo. Ali falou a pastoral e também no município existem a mobilização de religiões de matriz afrodescendente, africana, e também de outras religiões de matriz pentecostal, por exemplo. Então, esse apoio, os agentes comunitários podem ser os mais variados, inclusive pode ser o próprio NUCA. O NUCA e os JUVAs podem ser importantes apoios que os municípios têm para poder fazer o trabalho do Buscativa em cada localidade. Ou seja, bem fazendo também o trabalho do Buscativa, resultado sistêmico 2, a gente pode fazer o 17. Esse exercício eu queria que vocês reproduzissem aí,
pegando o guia de políticas públicas, pegando os 17 resultados sistêmicos e fazendo passando uma lupa neles. Qual resultado sistêmico o Buscativa contribui com ele? Que aí vocês podem fazer mais de um, pontuar em mais de um resultado sistêmico, bem fazendo uma das estratégias prioritárias que é o Buscativa escolar. O Luca e o Juva, como eu disse, também podem fazer parte, né? Eles são importantes atores, né? Apoios comunitários de luxo que a gente tem, né? Não são todos os municípios do país que têm o Núcleo Juva, os municípios do Selo são privilegiados nesse aspecto. São grupos de jovens que estão pegando, né, em suas mãos o protagonismo, um pouco da iniciativa do protagonismo que o próprio Unicef e as prefeituras estão dando, e eles então podem ajudar a pensar na exclusão escolar, a identificar casos de exclusão escolar e também a mitigar problemas, né? Quer melhores parceiros para poder falar, por exemplo, sobre violência escolar, sobre bullying, do que os próprios colegas do NUCA? Então eles podem ser e devem ser tratados como importantes parceiros. Amanhã nós vamos demonstrar um pouco do desafio 6, de atuação dos NUCAs, né, nos municípios. A gente colocou essa tela aqui, a gente pensou em fazer essa inserção de vocês hoje, mas vai ser no dia de amanhã, então deixem preparado aí no gatilho para a gente poder mostrar como NUCAs e Juvas podem ser bons parceiros do Buscativa escolar. E esse, gente, é o fim da apresentação do Buscativa. Eu não sei se restaram dúvidas. Como a gente está com o tempo um pouquinho apertado, vocês podiam mandar essas dúvidas no grupo do selo. Como vocês falaram, a Babette é a nossa popstar aqui do selo do Unicef na Amazônia. Está em contato diário com vocês e vai ser um prazer continuar respondendo vocês a essas dúvidas relativas ao Buscativa escolar, ok? E seguindo, né, na dinâmica, tentando recuperar um pouquinho do tempo que a gente investiu em falar com vocês e olhar um pouquinho nos olhos de vocês, nós vamos falar agora sobre esporte seguro e inclusivo. O esporte seguro inclusivo, ele remete ao resultado sistêmico 12, que é acesso ao esporte educacional seguro e inclusivo, garantido a todas as crianças e adolescentes no município. Esse é um dos bons legados da Copa, né? Quando teve o processo da Copa do Mundo, podia voltar para a tela lá? O processo da Copa do Mundo, ele trouxe para o Brasil muitos problemas de estrutura e trouxe também coisas positivas. Esse, por exemplo, foi uma parceria que a Fundação do Barcelona fez com o Unicef e que o Unicef reproduziu, chamou o auxílio do Instituto Rodrigo Mendes aqui no Brasil. Basicamente, a gente vai estar falando sobre o indicador 3, que é a porcentagem de crianças beneficiadas pelo BPC, pelo benefício de prestação continuada, que estão na escola. Esse é um indicador que a gente precisa melhorar. O resultado sistêmico é o resultado 12, como eu li, o acesso ao esporte educacional seguro e inclusivo. E as ações de validação desse resultado é a participação e conclusão do curso Portas Abertas para a Inclusão de professores e gestores das escolas públicas do município. E o 12.2 é implementar projetos que contribuam para estruturar programas de atividade e promoção do esporte educacional inclusivo. São projetos de intervenção escolar. Júlia vai continuar com vocês um pouquinho sobre essa temática ainda. Vamos olhar um pouco agora o percentual da população de 4 a 17 anos de idade com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação em classes comuns da educação básica. Então aqui vocês vão ver um gráfico com o percentual de alunos, de estudantes com deficiência matriculados em classes comuns. Aqui a gente fez o recorte, observem, de 2009 a 2017. Aconteceu algo importante em 2008, que é a lei da inclusão, né? Então, a Política Nacional de Educação Inclusiva, desculpe. E aí, com isso, a matrícula, observem o quanto que a matrícula aumentou, com o percentual de matrículas aumentou ano a ano. Então, a gente tem aí as regiões Norte e Nordeste, né, em primeiro e em segundo lugar, a região Nordeste com 96,3% das crianças com deficiência matriculadas em classes comuns, né, e o quanto que aumentou do ano de 2009 para o ano de 2017, né, então é importante a gente olhar e a gente referendar esse esforço que foi feito por vocês, municípios, e também Estado, para garantir de que estes meninos e meninas com deficiência estejam matriculados em classes comuns. Olhando um pouco para a questão da distorção idade-série e relacionando com crianças com deficiência. Qual é a situação que a gente tem hoje no nosso país?
E aí vocês estão vendo aqui esse primeiro quadro com o percentual de matrículas e a taxa de distorção de série com deficiência e um outro sem deficiência. Então observem de que nos anos iniciais do ensino fundamental, a taxa de distorção de série ela é de 11% para as crianças e adolescentes, para crianças, né, sem deficiência. Para as crianças com deficiência, ela é 4 vezes maior. 42%. E observem como o percentual de matrículas é muito inferior, né? Então, relembrando aqui o que é distorção de série. Distorção de série significa, é um indicador específico medido pelo INEP, que conta que, mede, né, que uma criança com uma idade equivalente, ela deveria estar numa série X e ela está com 2 anos de atraso. Ou seja, uma criança com 10 anos de idade, ela esteja matriculada na série no 3º ano do ensino fundamental, significa que ela está numa situação de distorção de série, porque ela está aí com 2 anos de defasagem em relação à série que ela deveria estar matriculada. Quando a gente vai olhar para o ensino fundamental, anos finais, observem de que a distância entre as crianças o percentual de crianças com deficiência, que é 56%, para as crianças sem deficiência, ele é de 25%. Então, ele diminuiu aí, ao invés de 4 vezes nos anos iniciais, para cerca de 2 vezes nos anos finais. Certamente, houve uma diminuição, ou esses meninos, há um grande aumento, né, da distorção de série das crianças sem deficiência, mas também há um aumento nas crianças com deficiência. Certamente isso pode acontecer também porque esses meninos eles deixaram de estudar ou eles abandonaram a escola. E observem como que esse percentual de matrículas ao longo dos anos com relação às crianças com deficiência, eles vão diminuindo. Ou seja, a gente tinha 2,6% de percentual de matrículas nos anos iniciais do ensino fundamental, né? As crianças com distorção de série equivaliam a esse percentual, e no ensino médio ela chega a 1,2%. Né? Então você tem uma diminuição significativa aí desse número. Quando vamos olhar então, quando a gente fala de educação inclusiva, é importante a gente olhar para os princípios da educação inclusiva, né? Quais são os princípios da educação inclusiva? O que a gente precisa efetivamente estar olhando e garantindo, né? Primeiro ponto é que toda pessoa tem direito de acesso à educação. Toda ela, seja ela branca, negra, com deficiência, sem deficiência, pobre, toda ela tem direito de acesso à educação. Um outro ponto importante é que a educação inclusiva, ela diz respeito a todos, e ela não diz respeito somente àquelas crianças e adolescentes ou famílias com deficiência. É importante de que no dia a dia das escolas, as crianças e adolescentes, eles estejam em envolvimento, né, estejam convivendo com diferentes pessoas. Isso traz muito benefício no processo educativo de cada criança e cada adolescente. O processo de aprendizagem de cada pessoa ele é singular. Todos nós aqui aprendemos de formas diferentes. Eu aprendo de uma forma diferente do Matheus, que certamente aprendo de uma forma diferente de vocês. Então, isso não é melhor nem pior. Cada ser humano é um ser único que tem processos de aprendizagem específicos, singulares, e que precisam ser respeitados, valorizados e identificados para que se possa ter o melhor daquela criança e adolescente, né? Para que aquela criança e adolescente tenha o melhor aprendizado possível. O convívio no ambiente escolar beneficia todos, né? Então, dessa interação, o quanto que é importante para cada um, independente de ser uma criança com deficiência ou sem deficiência. E, por fim, que toda pessoa aprende, toda pessoa é capaz de aprender, e a gente precisa ter essa crença, a gente precisa acreditar nas nossas crianças e nos nossos adolescentes e no potencial que eles têm. O Portas Abertas para a Inclusão, então ele vai colocar toda essa teoria, toda essa concepção à prática, né, através de um curso. O Portas Abertas da Inclusão, na verdade, é um curso de educação à distância, um curso autoinstrucional, com módulo para orientação e desenvolvimento de projetos.
40 horas de formação, tem uma plataforma, você acessa ele a partir da plataforma diversa e é acessível em smartphones, tablets e computadores também. Quem pode fazer o curso do Portas Abertas da Inclusão? Professores, no geral, não só de educação física. Isso é importante lembrar, porque a maioria dos professores que participam do curso hoje vêm da educação física, mas não precisam ser professores de educação física, né? A gente vai estar dialogando muito com a ideia da intervenção escolar. Então, todos os professores, na verdade, são convidados a pensar em inclusão. Gestores escolares, não só diretores, mas membros da coordenação pedagógica e outros membros da gestão escolar, e gestores das redes também, principalmente da Secretaria de Educação e da Secretaria de Esporte. O curso é um curso gratuito, um curso, como a gente vai ver ali para frente, de super fácil processo de inclusão. Que são projetos de intervenção escolar, né? O curso, na verdade, ele está carregado com essa ideia da intervenção escolar. O processo de conclusão, inclusive, do curso, para o professor, para o gestor, ele tem a ver com a elaboração de um projeto piloto de intervenção escolar para poder exercer um pouco da metodologia, do conhecimento adquirido no curso de Portas Abertas da Inclusão na comunidade escolar. Esses projetos, eles são, na verdade, eles são uma miscelânea de estratégias pedagógicas, de políticas públicas, da relação e o contato direto com as famílias e digo mais, e para além das famílias, né, com a comunidade escolar como um todo, né, e o estabelecimento de parcerias. Essa ideia da intervenção escolar é uma ideia que tem que ficar presente, gente. Amanhã, no Trajetória do Sucesso Escolar, a gente vai ver também de novo essa ideia voltando à tona. Ela é uma ideia que ela auxilia muito na manutenção da criança nas escolas, dos adolescentes da escola e no aumento da capacidade de aprendizagem de cada um deles mesmo. Nesse processo, de fato, de agregação, de integração da comunidade escolar, das famílias, dos gestores, das políticas públicas, no final das contas, dentro das escolas. E exemplos não faltam de bons projetos de intervenção escolar. Os projetos mais conhecidos, inclusive, geralmente são os projetos que remetem à escola, escola aberta, terceiro tempo e coisas do tipo. Para o curso Portas Abertas na Inclusão, a participação no curso ela vai finalizar, como eu disse, com esse projeto de conclusão, que é a implementação de um projeto de intervenção escolar voltado ao esporte inclusivo nessas escolas, né? A gente vai poder, para ficar um pouquinho mais claro de como é que esse projeto de intervenção escolar se dá, e por um outro lado, de como é que o curso ele aumenta de fato a capacidade do profissional de educação a estar diversificando a sua didática e adaptando a sua didática a um público diverso e não ao mesmo público padronizado, né? Lembrando toda vez que o Unicef sempre fala, né, que não é o estudante que tem que se adaptar à escola, mas sim a escola que tem que se adaptar a cada estudante. A gente vai poder ver um vídeo agora com práticas inclusivas feitas lá no município de Belém, também aqui no território da Amazônia Legal, que vai poder ilustrar um pouquinho do resultado desse curso na prática. Instituto Rodrigo Mendes, Fundação FC Barcelona e Unicef. Portas abertas para inclusão e educação física inclusiva. Coletânea de práticas inclusivas. Mini atletismo escolar. Belém. Escola Terezinha Souza. Itair Medeiros, professor de educação física. Se alguém é excluído na sociedade, toda a sociedade perde. E se uma criança já nessa idade, que é a base da formação cidadã, se percebe excluída do que ela mais necessita, como é que será esse futuro adulto? Edselma Nascimento, atendimento educacional especializado. Eu acredito que o pontapé inicial para a questão da inclusão acontecer efetivamente na escola como um todo, ela teria que partir da questão prática, a minha prática pedagógica, que incluísse os alunos, né, todos, independente da deficiência ou independente até da sua forma de ser, para que esses meninos comecem a ter mais interesse, ter mais motivação. O se alimentar para a criança é tão importante quanto brincar. São demandas, são necessidades humanas no mesmo nível. Professor corre com alunos na quadra. Então, quando o professor sinalizou o desejo de fazer o mini atletismo, teve um momento que o nosso AE passou a ser o AE semelhante às aulas de educação física. Então, por algumas semanas antes de acontecer o projeto em si na quadra, nós fizemos essas marcações na sala, nós trabalhamos alguns movimentos de saltar, de lançar,
né, de correr com os meninos aqui, para mostrar o quanto era legal, o quanto era divertido e o quanto eles podiam fazer. Tem um esporte que aponta para o treinamento desportivo e tem um esporte, uma atividade física, lúdica, que aponta, né, para a inclusão como principal foco, mas sim, na escola, a participação, o viver. Esse circuito mini atletismo é esse. No final das contas, tem o movimento, tem a vivência do aluno, né, tem o respeito, a disciplina para a autonomia, quer dizer, tem tudo ao mesmo tempo, né? O que você quer trabalhar com isso aí? A inclusão. Eu quero que, primeiro, nesse momento, ele se sinta parte. Sou parte, eu posso fazer, olha, professor, eu faço isso. Porque não adiantaria montar toda essa estrutura, né, fazer tudo isso, se eles não tivessem esse interesse, se eles não quisessem vir. Crianças saltam corda esticada. Teve uma vez, eu coloquei um pouquinho o elástico alto. Aí ele salta, Tavi. Aí ele fez assim, olhou. Quando ele veio, ele foi lá por baixo. Então, ele está dizendo para mim, não é nesse critério que eu vou fazer isso, tem que ser em outro critério. Então, eu tenho que tomar a iniciativa, que eu sou professor. Se eu me fechar no movimento técnico, nesse momento, na base, eu inviabilizo os momentos posteriores, porque aquela criança vai ficar traumatizada. Não, só pode se pular por cima, só pode se pular por cima. Aí eu perdi esse talento, esse cidadão. O professor corre com alunos na quadra. A atividade da quadra era legal e importante também, porque às vezes os pais trazem eles para a aula, né? Mas essa atividade assim, eles dizem, não vou te levar, não dá. No dia que nós apresentamos essas atividades com eles brincando e tudo, eu acho assim que para mim foi o ponto mais importante do trabalho do AE nesse projeto. Foi ouvir dos pais o quanto eles se sentiam preconceituosos em relação aos filhos e que, vendo eles fazendo as atividades, eles passaram a acreditar que eles tinham potencial, que era possível eles estarem brincando e se divertindo junto com os colegas, né, sem ter aquele rótulo de, aquele ali é o aluno com deficiência. Não, eles poderiam brincar livremente com os demais. Lilian Nascimento, mãe do Johnny. Antes era um menino que não participava de nada, era aquela criança, sabe, na dele. Eu acho que ele tinha vergonha de brincar. Agora, depois que ele passou aqui pro colégio, o colégio está de parabéns, porque tudo colocou ele para participar, todas as atividades que tem aqui na escola, eles envolvem ele, sabe? Eu acho muito bonito que a escola está de parabéns. Quem foi sempre discriminado e excluído tem pressa de ser acolhido e incluído. Menino salta corda esticada. O projeto impactou 50 mil pessoas de 15 capitais brasileiras. Acesse o material completo rm.org.br/portas-abertas. Agradecimentos. Edselma Nascimento, Itair Medeiros, Rosicleide Silva, estudantes e familiares, Escola Municipal Terezinha Souza, Secretaria Municipal de Educação de Belém. Portas Abertas para Inclusão e Educação Física Inclusiva. Instituto Rodrigo Mendes, Fundação FC Barcelona e Unicef. Macaca Filmes. Então, gente, só retomando aí essa belíssima fala do professor Itaí na finalização do vídeo, né? Em que ele diz que quem sempre foi discriminado e excluído tem pressa em ser acolhido e incluído, né? É esse desejo, essa motivação que a gente gostaria que vocês também sentissem, né? No sentido de fazer com que a inclusão desses meninos e meninas em sala de aula, elas sejam realmente efetivas e transformadoras. Um outro ponto que eu acho super importante de ressaltar aqui é a questão das famílias também passarem a acreditar mais nas suas crianças, né? Como eu trouxe também aqui anteriormente, aquela questão do princípio, né? De que toda criança, ela aprende, toda pessoa aprende, na verdade. Então, quando a crença de que a gente deposita nessas crianças e nesses adolescentes, e nós todos, é sempre importante para que a gente possa ter a coragem, a possibilidade de seguir e que a gente possa acreditar também na gente, né? Então, fica aí esse convite para todos nós, nesse exercício que a gente tem que fazer constantemente. Vamos conhecer então como participar do curso, né? Então a gente convida vocês a entrarem na plataforma, né, no site portasabertasparaInclusão.org. Essa aí já é a própria cara do site, vocês colocam, inserem o CPF, na verdade faz o cadastro, né?
E depois que fizer o cadastro, bem rapidamente, com um breve questionário ali, vocês já estão cadastrados e vocês podem participar do curso, que aí ele vai abordar muito a questão da inclusão, né, e os princípios também, a legislação referente à inclusão existente no nosso país e também os princípios da educação inclusiva. Então, a gente está aí com um bom retorno, as pessoas bastante engajadas e participando do curso. Fica esse convite para que vocês convidem e participem e façam o curso, os mais diferentes professores e gestores aí no município de vocês. Vamos então ver qual é a ação de validação para este resultado, né? Que é algo que a gente sempre fica então aí como um município bastante ansioso. Então, o resultado sistêmico 12, a ação de validação 12.1, ela fala em participar e concluir o curso Portas Abertas para a Inclusão para professores e gestores de escolas públicas do município. Quais são os documentos comprobatórios? Postar o certificado de conclusão de pelo menos 2 cursistas, sejam professores ou sejam gestores escolares, na plataforma Crescendo Juntos. Então, ao final do curso, a própria plataforma online, ela emite esse certificado e vocês vão pegar esse certificado e postar dentro da plataforma Crescendo Juntos. Importante. É importante postar também um formulário de identificação dos professores ou gestores que realizaram o curso preenchido na plataforma Crescendo Juntos. Então, vocês vão ter acesso a esse formulário dentro da plataforma Crescendo Juntos, né? E aí vocês vão, o gestor, né, o mobilizador ali, o gestor, né, do município, ele precisa reconhecer que aquele professor, aquele gestor, ele realizou o curso. Por que que isso é importante? Porque a gente quer que a gestão apoie a participação de vocês nesses cursos. Então, por exemplo, um município que tenha mais dificuldade de internet, um gestor ele pode estar dando a possibilidade de ter uma sala específica em que uma vez por mês, uma vez a cada dia, uma vez a cada semana, ele abra essa sala com computadores para que vocês possam ir lá e possam fazer esse curso. Então, de que outras formas que a gestão pode estar apoiando a participação de vocês nesse curso? Então, é importante de que esse formulário com a identificação dos professores mostra um pouco esse apoio à gestão, no sentido de que ela conhece seus professores e gestores que fizeram o curso do Portas Abertas para a Inclusão. E aí o prazo para essa ação é 29 de novembro de 2019. Relembrando, não deixa para a última hora, é importante fazer, isso pode já trazer ação aí para um próximo ano que já inicia em 2019 e que essas ações já comecem a ser transformadoras no cotidiano, no dia a dia, no currículo de cada uma das escolas de vocês. A ação de validação 12.2, ela é implementar projetos que contribuam para estruturar programas e atividades de promoção do esporte educacional seguro e inclusivo. Então, o que é bacana aqui é que é um pulo do gato, né? No 12.1 vocês vão fazer o curso, né? Fazer o curso. Lá dentro do curso do Portas Abertas para a Inclusão está previsto um projeto de intervenção. E aqui na 12.2 a gente está falando em implementar projetos que contribuam para estruturar programas e atividades de promoção do esporte educacional seguro e inclusivo. Então, é preciso postar relatórios de pelo menos 2 projetos. A intervenção do Portas Abertas pode ser um desses projetos. E aí vocês do município só precisariam escolher um outro projeto para ser reportado, para que vocês possam relatar dentro da plataforma Crescendo Juntos. E aí pode ser, dentro do Guia de Políticas Públicas, há um capítulo, né, específico referente a este resultado, e lá fala das diversas possibilidades de projetos de intervenção, seja esporte e gênero, esporte e formação, esporte e minorias, né? Então, vocês vão lá escolher esses diferentes, e dentre eles também esporte e inclusão, que é o que a gente está falando aqui do Portas Abertas para a Inclusão, né? Que vocês vão poder escolher ali 2 projetos e relatar, sendo que um deles pode ser o próprio projeto do Portas Abertas. Então, o documento comprobatório aqui é o relatório de pelo menos 2 projetos de esporte educacional, dentre essas 8 opções que estão sugeridas no documento de referência, lá dentro do Guia de Políticas Públicas, e que um deles pode ser o projeto de intervenção escolar do projeto Portas Abertas. O cronograma, então, para a gente poder comprovar. Então,
postar o certificado de conclusão de pelo menos 2 cursistas e postar os formulários de identificação dos professores ou gestores dentro da plataforma Crescendo Juntos. Então, essas 2 ações vocês precisam fazer dentro da plataforma Crescendo Juntos até 29 de novembro de 2019. Eu falei até, pode ser feito antes. E uma outra ação que é o relatório de pelo menos 2 projetos de esporte educacional, dentre as 8 opções sugeridas no documento, até 27 de março de 2020. Então, vocês têm aí esse tempo para postar essa documentação e para depois postar o relatório de intervenção aí desses projetos. Agora, a gente não vai parar para construir o plano de ação, mas vocês estão vendo aí na tela de vocês o plano de ação com uma proposta já, né, do que vou fazer, como que vou fazer e quando que vou fazer com relação ao esporte seguro e inclusivo. Então, a gente está propondo aqui, como uma primeira ação, mobilizar todos os professores e gestores escolares para os participantes do curso. Como que eu vou fazer? Pensar, planejar e executar uma estratégia de divulgação e promoção do curso em encontros presenciais e por e-mail para todas as escolas. Então, quais são as escolas que vocês vão mobilizar? Quem são essas pessoas, esses professores, gestores que vocês vão estar mobilizando? Podem estar mobilizando também as escolas do estado que estão presentes no território de vocês. É importante também haver esta colaboração entre as escolas dos estados e as escolas do estado e as escolas do município, né? Então, pensem nisso. E quando está estabelecendo um prazo. E aí, outras tantas ações que vocês podem estar pensando, né? Que vocês podem estar desenvolvendo para vocês verificarem como que essa estratégia ela vai ser implementada no município de vocês. Gente, para a gente fechar o ponto do Portas Abertas, eu quero voltar com vocês à ideia da intersetorialidade. De novo, a palavra-chave da capacitação. Como aproveitar o tempo e os esforços da gestão pública do município de vocês. Bem realizado o resultado sistêmico 12, acesso a esporte educacional seguro e inclusivo, é possível fazer quais outros resultados sistêmicos? Um deles é o próprio Buscativa. Um colabora com o outro. Se um dos motivos que geram a exclusão escolar, geram o abandono de crianças e de adolescentes é a deficiência, o processo de mapeamento dessas crianças e a forma de mitigar essa exclusão é garantia de projetos de intervenção escolar que incluam essas crianças, dentre eles o esporte educacional seguro e inclusivo. Ou seja, o resultado sistêmico 12 coopera com o resultado sistêmico 12. Quais outros resultados sistêmicos podem cooperar com esse resultado 12? Fazendo ele, a gente consegue pontuar em quais outros resultados sistêmicos. Então é uma dica que a gente está dando para vocês, depois vocês pegarem o Guia das Políticas Públicas e passar, de fato, essa lupa de novo, como eu sugeri, e ver qual resultado sistêmico dialoga, coopera, trabalha junto com outro resultado. Ou seja, incentivando vocês a pontuar em mais de um resultado sistêmico, fazendo uma mesma ação. Uma mesma ação validadora pode pontuar para mais de um resultado sistêmico. E esse é o fim, na verdade, do nosso dia de hoje. Gostamos muito de estar com essa oportunidade. Para a gente é uma novidade, a primeira capacitação que a gente faz, mediada por tecnologia. É uma novidade para a gente e é também uma novidade para vocês. Mas de cara, eu estava conversando com a Júlia, a gente concordou que é muito gratificante ver vocês e ver a sala cheia. Quando a gente faz a capacitação aqui no Polo, aqui em Manaus, a gente não consegue trazer mais do que 3, 4 pessoas do município de vocês. Mas esse mecanismo tem auxiliado, está nos auxiliando a comunicar com mais pessoas. O que a gente precisa de pensar juntos, e a gente queria pedir a ajuda da Beth, de vocês, através do grupo de WhatsApp, é como melhorar os mecanismos de interação entre a gente que está falando aqui e vocês no município. Então vamos pensar, até amanhã a gente pensa em alguma sugestão para poder melhorar essa intervenção, esse contato, esse diálogo com vocês. Amanhã começamos de novo, né? A gente sugere que vocês cheguem ao Polo, às comunidades, às 13 horas. A gente deve estar começando às 13h30 em ponto, mas a gente sugere que vocês cheguem um pouquinho antes, para não ter imprevisto de transporte, energia, já conseguir deixar tudo no jeito. Foi, de novo, uma ótima oportunidade de estar com vocês aqui hoje. E boa noite, né? Bom fim de tarde, boa noite, bom retorno à casa de vocês e até amanhã. Até amanhã, gente. Amanhã, relembrando, a gente vai estar trabalhando aí com trajetória de sucesso escolar, com os indicadores de qualidade da educação infantil, com sífilis e teremos ainda os Nucas e Juvas. Então vai ser também uma tarde muito proveitosa de estar aqui em diálogo com vocês.
Obrigada.